Olá, tudo bom com vocês, meus queridos? No vídeo de hoje eu separei 10 casais de séries que eu gosto bastante, ou talvez não, depende muito, que de acordo com a história apresentada pra gente, esses casais parecem ser impossíveis. Nós temos casais que realmente lutaram e conseguiram ficar juntos, casais que não conseguiram ficar juntos e casais que até hoje estão tentando pra ficar juntos, mas as circunstâncias não estão a favor deles não, viu? Então aproveita e comenta aqui embaixo quais são seus 10 casais de séries, ou 5, 3, 2, não importa, que a história mostra que é um amor impossível, mas que você shippa, mas que você acha que pode acontecer ou que nunca vai acontecer, porque às vezes tem essa também. No decorrer do vídeo vocês vão entender qual que é a pegada, tá bom? Mas antes de começar a falar desses casais aqui, eu quero pedir que você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Se você ama o mundo das séries, esse canal é pra você, tá? Aproveita aí, antes mesmo de assistir o vídeo, já dá aquele like, clique no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, tá bom? Mas chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje. Começando com um dos casais que, na minha opinião, é o casal mais impossível dessa lista, provavelmente. Estou falando da Catherine e do Peter da série The Great, que inclusive, gente, eu já aproveito esse tipo de vídeo pra indicar as séries pra vocês estão ligados. Se você nunca assistiu The Great, meu querido, você não sabe o que você está perdendo. Essa série é simplesmente icônica, ela é perfeita, é uma das minhas séries favoritas da atualidade. E sim, a gente tem esse casal, Catherine e Peter, que, mano do céu, eu confesso que ali na primeira temporada eu me sentia extremamente mal por shippar os dois, porque é impossível eles ficarem juntos. Primeiro, que The Great é uma série mais ou menos baseada em fatos reais, né? É uma série de época mais puxada pra comédia, que eventualmente eles contam algo que realmente aconteceu, mas a série, na verdade, criou seu próprio mundinho ali. Mas a série basicamente conta a história da Catherine e a sua ascensão, né, pra ser a imperatriz da Rússia. Ela acabou se casando com o Peter, que é o atual imperador, mas o cara é maluco, ele é perigoso, ele é, tipo, lelé mesmo. E então ela resolve criar todo um plano pra poder matar ele e tirar ele do poder. Então é exatamente por isso que vocês ficam pensando, como assim você shippa esse casal? É, gente, é complicado. Acho que só quem assistiu as 2 temporadas, principalmente dessa série mesmo, vai entender esse sentimento que é shippar Catherine e Peter, que você fica numa confusão igual ele, se sentindo culpado, pensando por que eu shippo esses dois, mas eles são tão lindos. Talvez também seja o fato da Ellie Fanning e também do Nicholas Hoult e o trabalho incrível que eles fazem nessa série, assim, os dois têm uma química que, meu Deus do céu. Mas o problema de shippar esses dois, né, além do fato da Catherine querer matar o Peter, é que o Peter também às vezes quer matar a Catherine, então ficam tentando matar o outro, aí os dois vão se apaixonando de uma maneira extremamente bizarra e eles precisam lutar mesmo contra tudo e todos, assim, todas as circunstâncias apontam que eles não têm que ficarem juntos e é isso, eles têm personalidades e pensamentos completamente diferentes, dificultando ainda mais a situação. E eu acho que, tipo, se não fosse o plano da Catherine, se não fosse tudo que aconteceu, até que dava pra eles serem um casal endgame. Mas depois do final da primeira temporada e tudo que rolou na segunda e do final da segunda temporada, é um casal que a gente já olha e fala, eles não vão ficar juntos. Então, apesar das cenas fofas, então, apesar deles se beijarem e tentam se matar, e aí transa, e depois tenta se matar, e aí eles lutam contra o sentimento, depois lutam contra o povo e tentam se matar de novo. Enfim, é um casal que tem as cenas fofas, mas toda vez que eu vejo, por exemplo, os dois felizinhos, o que são momentos raros, eu olho e falo, ai, que fofos, pena que não vai rolar mesmo. Já que estamos falando de séries de época, então, bora falar sobre a Kate e o Anthony de Bridgerton, que recentemente a senhora Netflix liberou a segunda temporada que conta a história desses dois. A história da Daphne e do Duke na primeira temporada de Bridgerton também tinha essa pegada, essa vibe de amor impossível por personalidades e situações completamente diferentes que eles estavam vivendo no momento, mas como Kate e Anthony é o casal mais fresquinho que todo mundo tá falando, que todo mundo tá amando, eu resolvi colocar eles nessa lista. Acontece que o Anthony e a Kate são pessoas completamente parecidas, cabeça dura,
a personalidade forte, então dificilmente eles iriam assumir logo de cara que estavam interessados um pelo outro, fora que eles deixavam as responsabilidades falarem mais alto do que os seus sentimentos. Então, com isso, Anthony, ele pediu a mão da irmã da Kate em casamento. Ele queria, entre aspas, casar com a irmã dela e ela não queria, mas por outras coisas, e os dois brigavam constantemente, mas o Anthony tava muito naquela coisa racional, tipo, eu preciso de uma esposa, mas eu não quero me apegar à minha própria esposa. E a série também tem vários questionamentos e fala bastante sobre o passado do Anthony e como a morte do pai dele afetou a sua vida e por que ele tem determinadas atitudes. E é muito engraçado a forma que todo mundo descobre que os dois... Na verdade, algumas pessoas já descobriram antes, tipo a Daphne, descobre que a Kate e o Anthony estavam gostando um do outro, apaixonados completamente, assim, porque os dois tinham uma troca de olhares que, pegava fogo. Mas pra vocês terem noção, aconteceu no altar, quando ele estava prestes a casar com a irmã dela. Gente, aí a pulseira da Kate cai, ele, tipo, larga tudo que ele tá fazendo e falando pra poder ajudar ela a pegar a pulseira. Quando a irmã, vestida de noiva ali, coitadinha, vê toda aquela situação, fala, o que rolou? Eu sou tão trouxa assim? Eu falo assim, minha filha, tu é trouxa porque tava na sua cara esse tempo todo. Mas ao contrário do casal Catherine e Peter de The Great, que eu acabei de falar pra vocês, que é um casal que a gente já sabe que não vai dar certo, mesmo a gente querendo muito. O Anthony e a Kate tiveram sim seu final feliz, parecia um amor impossível, mas não era tão impossível assim. Os dois se casaram, estão felizinhos, se pegando e transando, e é isso que importa. Bora falar de The 100, então, afinal de contas, eu sempre arrumo uma desculpinha pra falar dessa série aqui no canal, vocês sabem. E vocês sabem também que shippar Clexa é para os fortes. É para os fortes, porque pensa um casal que dá dor de cabeça, mas pensa num casal maravilhoso. Acontece que a Alexa é simplesmente a comandante do povo que ia contra o povo da Clarke, que ela, querendo ou não, era meio que a líder também. Então é aquela coisa assim, eu amo você, eu quero pegar você, mas eu quero matar o seu povo. Então em vários momentos elas tinham sim que colocar a responsabilidade do seu povo ali, porque eram líderes incríveis, acima dos sentimentos que elas tinham. Então isso fazia com que a história delas fossem ainda mais intensas. Tanto que deu o que falar ali no final da segunda temporada, quando a Alexa, ela trai a Clarke pelo seu povo, entende? Porque neste momento ela teve que colocar os Grounders, né, que era o povo dela, acima dos sentimentos que ela tinha pela Clarke, e acredite, isso doeu na Alexa. Mas as duas meio que se resolveram depois, né, ficaram felizes para sempre, só que não, afinal estamos falando de The 100. Mas podemos dizer que as duas meio que aproveitaram sim os momentos que elas tinham de fofurinha, de beijar na boca, de fazer as coisas tudo lá. Mas é complicado, né, a história delas, porque a gente assistia já imaginando que não tinha como ser um relacionamento duradouro. Porque The 100 é uma série de sobrevivência, uma série que muita gente morre e tudo mais, mas Alexa foi uma personagem de extrema importância aí pra série. É muito louco que Alexa, se você parar pra pensar, ela apareceu muito pouco, porque ela entrou ali na segunda temporada e nem no começo da segunda temporada, e ela... Sim, gente, desculpa falar, mas ela morreu na terceira temporada. Então a gente tem pouquíssimos episódios das duas juntas e é aí que mostra mesmo a intensidade desse relacionamento, né? E eu gosto também que as duas e essa relação, esse sentimento que as duas tiveram, contribuiu pra junção dos povos, né? Dos Grounders e do Sky Crew, enfim. Mas eu sei que não foram somente elas. Eu acho que a junção do povo, eles pararem de guerrear e tudo mais, foram vários contextos, foram um conjunto de coisas, e uma dessas coisas pra mim foi o relacionamento de Clexa, sim. Porque em vários momentos os caras lá da Alexa falavam, quero matar Clarke, quero matar o povo dela. A Alexa falava, tu não vai matar não, porque quem manda sou eu. E é sobre. Mas aí, depois do momento mais fofo das duas, que elas ficaram juntas, que elas transaram, que elas se beijaram, aquela coisa, a Alexa morreu. O próximo casal que eu separei pra vocês é um dos que mais aparenta ser impossível, assim, falando da história. Afinal de contas, um está morto e o outro tá vivo. A gente...
É tipo isso, vocês vão entender. Estou falando da Nora e do Nathan da série Upload da senhora Prime Video, uma das minhas séries favoritas da atualidade. A segunda temporada saiu recentemente, está tão impecável quanto a primeira temporada, então já sabem, né? Já vai uma dica de série aqui pra vocês, já falei inúmeras vezes aqui de Upload no canal, nas minhas redes sociais também, e eu vou sim, toda vez que eu tiver a oportunidade de falar, assista Upload, você não vai se arrepender, essa série é incrível, cara. Bom, na série a gente tem a Nora e o Nathan, que tem vários empecilhos pra eles ficarem juntos, né? Porque é uma série futurística que fala sobre um mundo onde você pode meio que carregar a sua mente para um mundo virtual pós a morte, é tipo isso. Então, o Nathan, ele acaba morrendo, mas a sua mente ali é carregada para esse novo mundo virtual. E a Nora, ela trabalha para uma dessas empresas, então ela é a funcionária ali, uma das, né, responsável pelo bem-estar do Nathan. Olha só que fofo. E os dois acabam se falando, conversando através de avatares. Mas enfim. Então é muito legal, tipo, a trajetória desses dois, porque você vai vendo esse sentimento crescendo de uma forma tão intensa e eles não podiam se encostar, sentir um ao outro direito, mas o sentimento falava muito mais alto. Mas claro que tinham vários outros empecilhos, não somente isso, como se um morto-vivo não fosse suficiente. Mas o Nathan, ele também tem uma namorada maluca que vivia perseguindo ele. Sim, possibilitando ainda mais dele ficar com a Nora. E fora isso, na série a gente tem um mistério sobre o assassinato do personagem, porque sim, alguém matou ele, então ele quer saber quem matou ele, várias coisas das memórias dele acabou sendo apagadas e tudo mais. Então a Nora meio que ajuda ele ali no mundo dos vivos, enquanto ele procura pistas no mundo dos mortos, virtual. E aí, ao assistir a série, você fica se questionando como esse relacionamento vai funcionar. Os dois vão namorar virtualmente através de avatares? Como que vai rolar? Será que em algum momento ela também vai morrer e carregar a mente dela lá? Ou será que é possível ele ressuscitar? A gente pensa nisso também. Então, essa é a pegada legal desse casal. No final da segunda temporada, mano, eu não posso contar porque é um grande spoiler. Eu só dou spoiler de séries antigas, séries tipo, coisas que já aconteceu há muito tempo, tipo The 100, que na minha percepção já não é mais spoiler, né, gente? Porque tá em todo lugar da internet. Senão, eu não vou poder mais falar de série nenhuma no canal. Mas enfim, no final da segunda temporada de Upload, acontece um bagulho que eu fiquei chocada, minha cabeça explodiu e eu estou ansiosíssima pra terceira temporada, pra ver o futuro do meu casal, que ficou ainda mais intenso nessa temporada. Então, senhora Prime Video, pelo amor de Deus, agiliza com essa nova temporada que eu não tô aguentando mais esperar, cara. Nossa, que drama, né? E falando em relação que aparentemente é impossível, afinal de contas, um está morto e a outra está viva, eu peço desculpas já a partir de agora, porque eu vou ter que tocar na ferida, gente. Sim, eu vou ter que falar de Julie and the Phantoms, que a senhora Netflix fez o negócio de cancelar, que até hoje eu fico me perguntando por que cancelou Julie and the Phantoms. Não entra na minha cabeça, as pecinhas não se encaixam. Por que Netflix? Por que Netflix? Então, em Julie and the Phantoms, a gente tem o casal Julie e Luke, que é um fantasma, mas aparece pra ela de vez em quando. Um casal que muita gente fala que não tem química, mas pra mim tem química sim. Esses dois cantando e dançando juntos arrepiava todos os pelinhos do meu corpo, inclusive saudades. E aquele relacionamento gostoso, sabe? Porque eles são adolescentes, eles são meio bobinhos pra isso, e aí a gente vai vendo esse sentimento surgindo e eles tendo a consciência que aquilo é impossível de acontecer, porque ou a Julie morre e vira um fantasma, ou ele ressuscita, né? E ainda é mais difícil porque eles não podem se encostar, não conseguem porque é um fantasma. Mas aí no final da temporada a gente tem essa reviravolta onde os dois conseguem se abraçar pela primeira vez, e é uma cena simplesmente linda e maravilhosa, que eu fiquei muito ansiosa pra assistir a segunda temporada, mas adivinha, não vai dar, a gente não vai saber qual que é o futuro desse casal, se vai ser endgame ou não, o que vai rolar, porque a Netflix cancelou, impossibilitando ainda mais do casal Julie e Luke acontecer. Que merda, hein? Cara, tem uma série adolescente que eu sou completamente apaixonada e é uma das minhas favoritas. Ela já é um pouquinho mais antiga e, mais uma vez, fica uma dica de série aqui pra vocês. Tu precisa assistir Fake It.
sério, você não vai se arrepender. É uma série que tem absolutamente todos os elementos adolescentes que a gente gosta de assistir em séries, e Fake It é a minha vida. Essa série é incrível. Eu tô com vontade de rever, eu acho que eu vou ver ela tudo de novo. Sim! Mas enfim, estou falando do casal Amy e Karma de Fake It, que pelo amor de Deus me fez sofrer. Pelo amor de Deus. Essas duas me fez sofrer de uma maneira que tu não tá ligado. E eu vou contar a história da série pra vocês e vocês vão entender. A Amy e a Karma, elas são melhores amigas, assim, há muito tempo, e elas estavam cansadas de serem meio que as excluídas da escola e elas queriam ser populares. Então tiveram uma brilhante ideia. Elas pensaram o seguinte: que tal a gente fingir que ao invés de ser melhores amigas, nós somos um casal, que nós duas estamos juntas e seremos o casal lésbico da escola, e com isso seremos populares. E adivinha, sim, isso deu certo, elas acabam se tornando extremamente populares na escola. Mas eis o problema, uma delas ia se apaixonar, obviamente. Então temos a Amy, que realmente se apaixonou pela sua melhor amiga Karma. E eu sei, que sofrimento, coitada. Coitada, porque eu digo pra você, tá? Eu já vou, se tu shippa o casal, já vou te dizer aqui porque é impossível. A Amy, ela se descobre na série, ela tem vários... Cara, é muito legal que a série trabalha bastante na Amy, mas a Karma é hétero. Então, casal impossível de acontecer, por mais que você queira muito. E com isso, você vai ter muitos momentos de raiva. A Karma era uma das personagens que eu mais odiava no mundo das séries, assim, mesmo sabendo a importância dela pra história de Fake It, porque sem ela também não teria história, mas ela era extremamente egocêntrica. Nossa, eu tinha uma raiva dela. A Amy, obviamente, é a minha favorita e eu sofria junto com ela, mas eu queria que ela fosse muito feliz. Eu acho que a história da Amy é incrível, o amadurecimento que ela tem no decorrer aí dessa série também é impecável. E a Karma, certamente você já viu o rostinho da atriz em algum lugar, afinal de contas, ela é a Kate Stevens, né, a atriz que faz quem? Ah, eu esqueci. Ela faz a Jane na série The Bold Type. E confesso pra vocês que como eu conheci ela em Fake It, eu tinha essa raiva mesmo da Karma, foi um pouquinho difícil me acostumar e me desligar pra amar muito a Jane em The Bold Type. São personagens diferentes, mas com a mesma atriz. Mas enfim, eu amo a Jane e hoje em dia confesso que eu não odeio tanto a Karma como eu odiava antigamente, tá? Mas ainda é Amy, minha vida, rainha maravilhosa. Queria muito que Amy e Karma fossem de fato um casal indie game na série, mas fazer o que, né? É a vida. O próximo, ou os próximos casais que eu vou falar pra vocês, eu quis trazer vários casais em um de uma série só, afinal de contas. Falando de Elite, né, gente? É um pouquinho difícil falar só de um casal, eu acho que seria até injusto. Afinal de contas, a gente tem o Guzmán e a Nádia, que foi um dos casais principais ali da série, que tem muitos empecilhos pra eles ficarem juntos. Além da personalidade deles, que assim, é bem forte, os dois são bem intensos, os dois já começaram a história da série numa grande intriga. E o Guzmán, ele namorava a Lucrécia, acabou fazendo uma aposta com a Lucrécia que ia conseguir ficar com a Nádia, que era essa menina mais quietinha, mais na dela e tudo mais. Só que ele acaba se apaixonando de fato pela Nádia e trai a Lucrécia com a Nádia, o que é uma loucura. Mas fora tudo isso também, a gente tem os problemas familiares. Afinal de contas, a família da Nádia não aceitaria um cara como o Guzmán, assim, jamais. Por questão de religião, por questão de serem mais conservadores, eles prendem bastante a Nádia. Então, a gente tem toda essa história dos dois que é bem conturbada. E aí, quando os dois finalmente ficam juntos mesmo, que consegue, você fala, agora vai ser o casalzão. A Nádia vai pra faculdade, o Guzmán fica e resolve terminar com a Nádia pra ficar disputando com o Samuel pra ver quem fica com a Ari. Que merda, eu sei. Fora que a gente também tem toda a história da Lucrécia e do Valério, que são meio irmãos, então eu também nem preciso dizer porque era um casal impossível de acontecer. Também temos o Ander e o Omar, que já foi um dos meus casais favoritos, mas tem muitos problemas, muitas coisas tóxicas, tal, traições, enfim. Porém, o Omar, ele é o irmão da Nádia, então vocês já imaginam, né? Além de toda essa questão que eu falei pra vocês, de religião, família conservadora, o Omar é gay. Então a família dele, teoricamente, jamais iria aceitar o Ander aí nessa família, trazendo mais uma complicação pra esse casal que passou poucas e boas nessa série. Fora que a gente também tem Carla e Samuel, que na minha opinião é o casal menos impossível de acontecer, mas eu entendo, eles acabam misturando as coisas, porque a vida financeira, a cultura acaba falando mais alto, a Carla é rica, o Samuel se sente humilhado, ele é um chato, que raiva, sabe? Se os dois quisessem mesmo, dava pra fazer acontecer, mas
é complicado. Tá, bora falar da próxima série então. Afinal de contas, vocês não acharam que eu ia esquecer de falar do meu xodozinho, meu chuchuzinho Outer Banks, né? Que tem um casal que compete pra ver quem sofre mais. Obviamente que estou falando de John B e Sarah, que na minha opinião é um dos casais mais lindos da história de séries adolescentes, porque eles lutam muito pra ficar juntos e eles se amam muito. E é tão lindo, cara! Tipo, na vida e na morte mesmo. Mas assim, esses dois, todas as circunstâncias dizem que eles são um casal impossível, né? Fora a vida social, que é completamente diferente. A gente tem toda a questão do pai dela ter tentado matar o pai dele, ter tentado matar ele, ter acusado ele de matar a xerife, ter perseguido ele, ter feito um monte de coisa, né? Então é um casal complicado, porque a Sarah, ela tem que ir contra toda a sua família pra poder ficar com ele. A Sarah, ela abandonou toda a vida dela, tudo que ela acreditava, tudo que ela viveu, rica e tudo mais, pra poder, né, ficar do lado dele, ficar dos amigos, até porque ela sabe que ela tá do lado certo, né, que o pai dela é o verdadeiro Satanás. Olha, deixa eu falar pra vocês, tá pra nascer um casal de série impossível igual esses dois, viu? Pelo amor de Deus. Mas, ó, eu não consigo, inclusive, imaginar Outer Banks sem Sarah e John B sendo endgame, não sendo endgame no caso. Os dois têm que ficar juntos até o final. Tanto que eu acho que tipo, de acordo com tudo que aconteceu, eles terminaram uma vez, mas já voltaram. Eu acho que o relacionamento tá tão intenso e chegou num patamar que eu acho que eles não terminam mais na série, assim, juro pra vocês. A não ser que um dos dois morram, que Deus me livre, né? Aline, vira essa boca pra lá, credo, não pode acontecer. Mas também não acho difícil não, viu? Mas até as brigas, tudo que acontece... Ai, gente, a história desses dois é icônica, é triste, é intensa, mas é lindo. É um casal que eu amo muito, inclusive, shippo muito também os atores na vida real. Estou com saudade de ver Chase e Madeline juntos, mas eu entendo, acontece, as pessoas terminam, vai fazer o quê? Por favor, voltem, nunca pedi nada. Voltem, Madeline e Chase. Bom, os dois últimos casais que eu separei pra vocês são de séries vampirescas, tá? Séries diferentes. Então, primeiramente, bora falar sobre A Descoberta das Bruxas, que nós temos o casal Diana e Matthew, que é um casal, meu querido, que explode química na sua cara. Os dois têm muita química. É um casal muito intenso que eu gosto muito. E porque as circunstâncias dizem que os dois são impossíveis de ficar juntos, você me pergunta e eu te respondo. Acontece que a Diana é uma bruxona, poderosona, gostosona, maravilhosa. E o Matthew é um vampirão poderosão, gostosão, bonitão, maravilhoso. Eu gostaria de beijar na boca dele. Os dois têm muita química? Tem, mas acontece que na história dessa série é proibido o relacionamento entre espécies. Então, bruxo fica com bruxo, vampiro fica com vampiro, demônio fica com demônio. Não tem essa mistura, não. Demônio ficar com bruxa, demônio ficar com vampiro, vampiro ficar com bruxa, não pode. Então, os dois, pra ficarem juntos, eles são perseguidos, assim, literalmente mesmo. Claro que não somente isso, tem todo um rolê ali da história da Diana, de um livro e tal, que você vai ter que assistir a série pra você saber, mas a gente tá falando aqui do casal. Só que assim, Matthew e Diana são tão intensos, mas tão intensos, que talvez até role uma estranheza pra você quando você assistir a série pela primeira vez, porque quando eles falarem eu te amo pela primeira vez, você vai achar tão cedo, você vai falar, meu Deus, mas que casal emocionado, não é possível se apaixonar tão rápido assim. Ah, meu querido, é possível. Sim! E eles são icônicos, eu adoro. Não terminei de assistir a série ainda, a série tem 3 temporadas, parei na segunda temporada, mas ainda assim eu acho que vale muito a pena assistir. E antes de falar do último casal, eu quero pedir que você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Dê aquele like maroto e não esquece de comentar aqui embaixo quais são os seus casais impossíveis favoritos, que eu quero muito saber. E por último, é claro que eu ia falar deles. Delena, não vamos falar de Delena hoje, eu sei que Delena também tinha essa pegada meio impossível, mas que rolou, mas eu quero falar de um casal que não rolou de The Vampire Diaries, que é Klaus e Caroline, né? O nosso Caroline, que absolutamente todas as circunstâncias iam contra essa relação, e talvez seja por isso que eu gosto tanto. Confesso que ali no começo da série, né, a primeira vez que a gente tava assistindo, que eu não sabia ainda tudo que ia acontecer, às vezes eu me sentia culpada, pensando, mano, deve ser coisa da minha cabeça, como que eu tô shippando o Klaus com a Caroline? O Klaus era o vilão da série, ele fazia a vida da Caroline e dos amigos dela um verdadeiro inferno, queria pegar a melhor amiga dela, né, matar a melhor amiga dela. Não tem como shippar os dois, mas tem sim, porque é muita química. E aí a gente vai vendo essa relação evoluindo aos
poucos. É uma coisa que, na minha opinião, não é forçado. Porque quando você assiste The Vampire Diaries de novo, você vai vendo que aquela relação, eles vão plantando uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E é claro que o Klaus, ele fica perdidamente apaixonado pela Caroline. E a gente percebe isso porque a Caroline fala um monte de verdade na cara do Klaus. Ela fala um monte de coisa que às vezes ela falava, eu falava, minha filha, pelo amor de Deus, cala a boca, ele vai te matar agora. Certamente, se não fosse a Caroline, fosse outra pessoa falando metade das coisas que a Caroline falava pro Klaus, ele tinha arrancado a cabeça, meu querido. Ele tinha matado. E é legal também que a gente vê que o sentimento dela também vai surgindo aos poucos, tá? Não é uma coisa assim, da noite pro dia, pronto, gostei do vilão. E ao mesmo tempo que a Caroline se sentia culpada por estar sentindo aquilo, a gente também sentia, então era aquela coisa. E eu gosto bastante porque The Vampire Diaries, apesar dos fãs olharem apenas para as falhas dos personagens, é uma série que mostra muito a evolução deles. Então, juntando The Vampire Diaries e The Originals, que é a série que o Klaus foi o protagonista depois, né? Pra mim, ele sempre foi o protagonista, no caso. A gente vê todo o crescimento dele, toda a evolução dele. E no final da série mesmo, assim, de The Originals, quando o Klaus, enfim, amadureceu, ele mudou. Ele tá, assim, outro cara, talvez o cara que a Caroline quisesse, infelizmente não era o momento dos dois ficarem juntos. Então o problema é que nunca parecia que era o momento dos dois ficarem juntos. Quando parecia que ia rolar, o Klaus foi lá e saiu da série, ou acontecia alguma coisa que fazia o Klaus ir contra os amigos da Caroline, impossibilitando mais uma vez os dois ficarem juntos. Só que aí, né, o Klaus acabou morrendo, mas pelo menos o último beijo na boca dele foi da Caroline. Aleluia, amém, pra deixar o coração das Carolines quentinhos, mas eu confesso pra vocês que eu já imaginava um pouco que esse relacionamento dificilmente ia acabar sendo endgame, assim. É claro que a gente ainda tem aquela coisa da promessa que o Klaus fez, que toda Caroline fala, né? Que ele fala pra Caroline que o Tyler foi o último amor dela, mas que ele pretendia ser o último, não importa o tanto de tempo que ele tivesse que esperar, enfim, mas fazer o quê? Não aconteceu. E uma coisa que talvez seja polêmica também, mas eu gostaria de falar isso antes de finalizar esse vídeo, é que o Klaus, apesar dos apesares, não estou falando do Klaus vilão e tudo, enfim, eu acho que o Klaus era um dos poucos caras que via a Caroline como ela era, entende? Porque a Caroline, ela sempre teve que chamar a atenção dos caras e do Klaus, ela nunca tentou chamar a atenção dele, mas ela conseguiu. Ele gostou dela por quem ela é. E o Klaus, ele tratava a Caroline melhor do que muito homem que já se relacionou com ela, tá? Não estou falando do Stefan. O Stefan é outro caso, shippo muito ela com o Stefan. Mas a Caroline acabou se relacionando com outras pessoas na série que não tratavam ela como ela merecia, mas o Klaus tratava mesmo sendo vilão. Olha só a intensidade dessa relação, né? Mas enfim, queridos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sempre me divirto muito gravando essas listas pra vocês, mas eu vou ficando por aqui. Quero pedir que você me siga nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!